Olá pessoal, eu quero comentar aqui sobre a situação do STF, que era um órgão que todos nós respeitávamos e sabíamos que era o grande guardião da Constituição. Mas com essa crise que nós estamos passando, a gente começa a perceber que a credibilidade do STF está no chão devido aos erros cometidos pelos seus ministros. Vamos aqui a alguns exemplos de erros que fizeram com que a gente perdesse a credibilidade no STF. O impeachment da Dilma. No impeachment da Dilma Rousseff, o presidente do STF era o Lewandowski. E no dia do impeachment, ele passa a ser o presidente do Senado ad hoc, isto é, somente para a condução do processo do impeachment. E ele se une ao presidente do Senado, Renan Calheiros, para quebrar, rasgar a Constituição. Porque o impeachment, pelas leis do impeachment, se o presidente é condenado, ele perde o poder, o cargo e perde os direitos políticos ao mesmo tempo. O que eles inventaram? Criaram uma nova, dividiram em duas partes. Fizeram uma votação para a perda do poder, ser condenada a cair fora do governo, a Dilma Rousseff, mas preservou os direitos políticos. Isso não está na Constituição, isso foi uma invenção da hora. E não se falou muita coisa a respeito disso, ninguém contestou muito a respeito disso. Foi rasgar a Constituição, que está claro no item da Constituição que os direitos políticos e o cargo são perdidos ao mesmo tempo quando há uma condenação na base da lei do impeachment. Muito bem, esse foi o primeiro erro. Em seguida, houve o caso Renan, que foi um negócio grotesco. O STF, com base em que o réu não pode ficar na linha sucessória do presidente da República, afasta o senhor Renan do cargo dele. O Renan não aceita o afastamento, inclusive não aceita receber a intimação para isso. E aí cria-se um problema. O Renan não aceitou o seu afastamento. Não recebeu nem que fosse, ele não recebeu nem o papel do Senado dizendo isso. Não aceitou, não assumiu. E aí, o que vai acontecer? O STF vai, se reúne e faz uma nova constituição. O Renan não pode assumir a presidência da República se por acaso ela vagar, mas vai continuar presidente do Senado. Ora, isso cada vez mais dilui a credibilidade no STF, ou seja, é uma instituição que age de acordo com nomes e não de acordo com os fatos, e não é a guardiã da Constituição. O STF não é mais o guardião da Constituição. Muito bem. Depois vem o caso Aécio Neves. Como todos nós sabemos, ele foi flagrado, né, numa gravação pedindo 2 milhões ao JBS. É ridículo. Então, o relator do processo afasta o Aécio. O Senado, o STF se reúne e devolve o cargo de senador a Aécio, simplesmente com o seguinte objetivo: se ele perde o cargo de senador, ele estaria sem um foro privilegiado e seria preso. Ora, o STF vai lá salvar um bandido como Aécio, um bandido que todo mundo viu pedindo 2 milhões de propina, fora os outros roubos que nós sabemos. É um absurdo o que está acontecendo. Então, a conclusão que nós chegamos é que o STF está considerando nomes e não fatos nas suas decisões.
Depende do nome, ele vai tomar uma decisão, e não do fato que ocorreu. Então isso não é ser guardião da Constituição. Isso é rasgar a Constituição a todo momento. Ou não ter capacidade de ser o guardião da Constituição. Nós vemos toda hora os ministros batendo boca, trocando de posições. Uma hora uma coisa, outra hora é outra. Né? E a jurisprudência formada e reformada segundo o vento partidário da biruta. Ora, isso faz, como alguém disse no jornal, do STF, a matriz de insegurança jurídica galopante hoje no Brasil. Então é o STF, essa matriz. E agora acontece o caso do Lula. O Lula foi condenado na segunda instância, segundo o próprio STF, quem é condenado na segunda instância pode ser imediatamente preso. Não, aí está uma confusão. A Carmelúcia diz uma coisa, há 2 semanas ela dizia que ia trazer, havia a possibilidade de trazer essa questão para ser discutida novamente no Senado. Ou seja, uma coisa que fizeram em 2016. Um grande avanço para o judiciário brasileiro foi essa decisão do STF de condenar, uma condenação na segunda instância poder, né, levar à prisão o condenado. Muito bem. A Carmelúcia abre a possibilidade de trazer isso para o Senado, na pauta do Senado. E essa semana, sob muitas pressões, ela está dizendo exatamente ao contrário. Que isso seria apequenar o STF votar uma coisa que em 2016, final de 2016, foi votada. Então, simplesmente por causa do Lula. Ou seja, por causa do nome. Colocar na pauta este problema que já foi resolvido. E não tem que ser mexido, tem que continuar desta maneira, porque foi extremamente eficiente. Então, meus amigos, mesmo ela dizendo agora que não vai colocar em pauta, fica uma coisa duvidosa. Aí que está a matriz da insegurança jurídica no Brasil. A própria presidente do Supremo Tribunal Federal, há 2 semanas, disse uma coisa. Ontem ela disse outra coisa. O que dirá amanhã? Nós não sabemos. Então o STF está com essa pecha de vacilante. Faz uma coisa hoje e outra diferente amanhã. Um ministro tem uma posição hoje, como por exemplo Gilmar. O Gilmar foi a favor da segunda condenação no STR 4, ser possível prender o condenado. Meus amigos, e agora? O Marco Aurélio é outro, muda de posição. A própria Rosa Weber está mudando de posição ao contrário. Então nós não sabemos, nós não temos uma Constituição. Essas coisas não têm que ser decididas, ser colocadas e seguidas, porque senão a insegurança vai ficar uma esculhambação. Uma esculhambação porque ninguém sabe o que é que vai acontecer. Não tem parâmetros para você analisar determinados casos. Agora, vou dizer uma coisa a vocês. Se o STF trouxer pautar por algum ministro, fazer pautar, e for a favor do Lula, no sentido de que a segunda condenação não poderá prender mais, a confiança no STF será implodida de vez. E aí, meus amigos, nós vamos pedir para acabar com o STF, que queremos um guardião da Constituição. Ou uma reformulação total, geral e restrita no STF. Porque não é possível uma nação democrática conviver com o STF, que é o guardião da democracia, o guardião da Constituição, e termos um STF com posições vacilantes, posições ora
hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. E, evidentemente, se vocês observarem, é em relação aos nomes que ele está decidindo, não em relação aos fatos. Tá certo? Muito obrigado, meus amigos. Eu espero que eles tenham consciência bastante do prejuízo que será por STF se fizerem, se trouxerem, se pautarem novamente esse problema agora. Poderá ser no futuro, não é? Outras mudanças, etc. Mas agora, porque o Lula está lá à véspera de caminhar para a Papuda, não é possível se fazer isso. Que é claro, é um viés, seria um viés político do STF. Ok, pessoal, até a próxima, um abraço e tchau.